Oi, Glauci, vamos iniciar? Ora, boa noite, uma alegria estar aqui, Luana querida, de muitos anos, uma alegria entregar todos os meus últimos estudos dentro desse ambiente que é tão rico e tão amoroso e tão de excelência, né? Não só aqui no Brasil, mas também na Europa. Eu estava Sim. olhando as pessoas que fizeram inscrição no chat, vi gente da Angola, de Portugal, vi gente da Bolívia, né, Alejandra? Maravilhoso isso, além de muitos estados do nosso Brasil, então uma alegria estar aqui, uma alegria receber todos vocês. Que bom que vai ficar gravada, porque algumas pessoas não vão conseguir, vão ter a oportunidade de assistir depois essa masterclass. Eu confesso que tive muita dificuldade de escolher os slides, porque eu trouxe de uma apostila de 180 páginas que eu criei, mais 180 slides, que já está montada para a formação que vai começar o mês que vem, vai de junho até novembro. E eu resolvi trazer um pouco mais do que eu imaginava, do que cabe no tempo, mas já adiantando aqui para vocês que eu posso disponibilizar os slides para quem quiser, para quem gostar do conteúdo, e para quem não conseguir ficar o tempo inteiro. Então, privilégio estar falando de felicidade. Esses dias eu no elevador, na hora do almoço, encontrei uma garota de uns 15 anos que estava voltando do colégio. E aí eu disse para ela, por hoje é só. E ela disse, não, eu ainda tenho que estudar à tarde. E aí eu disse para ela, eu também vou estudar essa tarde. E ela fez, o que você vai estudar essa tarde, né? E eu falei, vou estudar felicidade. Ela falou, ai, que sorte a sua, eu vou estudar matemática. Então, uma alegria falar de felicidade, um tema caro, um tema quente, não só para as organizações, para as empresas, para as escolas, para as ONGs, para toda a organização, e para as famílias e para a sociedade. Nosso foco vai ser muito mais felicidade no trabalho, mas vocês vão notar que tudo pode ser aplicado também em outros organismos, em outros sistemas. É isso. Vou colocar aqui os slides. Lu, eu posso compartilhar, né? Vamos ver. Pode sim. Tá. Tem um caderno, eu tô procurando onde é que liga a minha câmera aqui. Aqui. Eu só não sei se eu vou conseguir. Vamos ver aqui que tem um delay. Os participantes. Vocês conseguem. Vocês conseguem ver o slide? Sim? A tela tá cheia ou tá minimizada? Tela cheia. Então vamos lá. Aqui eu coloquei um pouquinho de quem eu sou. Para quem não me conhece, eu sou formada em engenharia e comecei atuando dentro de empresas construtoras, incorporadoras. Tive o privilégio de passar por várias áreas na empresa até cair na diretoria administrativa financeira. E foi um momento onde a ISO 9001 estava chegando. Estou aqui revelando a minha idade, talvez 1997, 1998. E nesse momento, a empresa que eu estava, que eu era diretora, resolveu certificar a empresa em qualidade.
E então eu fiquei responsável por desenvolver todos os processos de gestão na empresa e por acompanhar a performance da empresa. E desde então eu venho apaixonada por gestão. Minha pós-graduação foi em administração de empresas, com foco em pessoas. E de 2006 para cá, quase 20 anos, eu tenho trabalhado com consultoria e como executiva as a service, que é quando a empresa contrata para eu ficar um período full-time todo dia, mas por um período para organizar os processos, para criar sistemas e muitas vezes para fazer due diligências, que são como auditorias, especialmente em gestão e direitos humanos. Então, aqui eu coloquei um pouquinho dessa minha história, mas quem quiser saber mais os detalhes, o que eu estudei, onde eu estudei, quando eu estudei, que empresas eu passei, tá lá no LinkedIn, que é o meu nome, como tá aí na telinha de vocês, Glaucio Ferracin. Muito bem. Fiquei aqui pensando como começar e eu achei que seria de bom tom começar com um lado ruim para depois a gente ir para o bom. E eu espero que o lado bom inspire vocês, que vocês saiam daqui não só com um saber novo, mas também com um coração cheio de energia para aplicar os insights que vocês vão ter aqui. Muitas vezes a gente vai para uma aula pensando que vai receber uma coisa, acaba recebendo outra, que é de grande valia. Então, estejam abertos, para receber aquilo que for mais importante para vocês, não necessariamente aquilo que eu disser, mas aquilo que eu disser que vai conectar com algo que hoje é necessário para a vida de vocês, ou profissional ou pessoal, ok? E a parte ruim é quase um cenário pandêmico, né? A gente viveu há pouco tempo atrás uma pandemia que foi horrorosa, que pegou a gente de surpresa e que causou muitas dores e muitas limitações. E eu fico pensando que o cenário de adoecimento mental que a gente tem visto também é um cenário pandêmico, porque não é só no Brasil, apesar do Brasil estar ranqueado negativamente como um país super ansioso, com muitos casos de depressão, o nosso INSS super carregado, com licenças e até mesmo com licenças permanentes, né, onde a pessoa se aposenta. eh, Antes do tempo previsto, antes do que deveria, né? E a gente vai ver o quanto o trabalho é importante para a construção de felicidade na nossa vida. Apesar de ter vindo de uma origem, a palavra ter vindo de uma origem etimológica de trabalho é igual a tortura, né, a esforço. Hoje em dia, a ciência da felicidade já nos diz que trabalho é algo que promove a felicidade. E a gente vai falar um pouquinho de filosofia daqui a pouco, que eu vou até mostrar que essa relação de trabalho com tortura não é a mais adequada, e ela meio que brigou durante, meu Deus, séculos antes de Cristo, com definições bem mais positivas sobre trabalho na vida do ser humano. Então, eu coloquei nos slides muita coisa, obviamente a gente não vai ver tudo, depois vocês podem ter os slides e olhar com calma, mas o Brasil está ranqueado com o segundo país de maior índice de burnout no mundo. Talvez o primeiro ainda esteja com o Japão, lá que tem o karoshi, né? Não sei se vocês sabem o que é a morte por excesso de trabalho. Então, é possível, infelizmente, morrer por ter um trabalho que te adoece, seja por pressão, seja por falta de sentido, propósito, seja até mesmo por subutilização, onde a pessoa vai se sentindo, vai caindo a sua autoestima e
a sua energia em relação às entregas no mundo. Então, estamos sim vivendo uma onda grande de ansiedade, burnout e depressão. Aqui eu até coloco que de 2022 para cá, é, o, a saúde já categorizou o burnout como uma doença do trabalho. Então, estamos liderando o ranking de países mais ansiosos do mundo. 18 milhões de pessoas estão afetadas pelo esse transtorno. É muito mais que isso, ok? Porque esses são os casos que estão registrados lá no INSS. Então, tem gente que sofre ansiedade e não sabe. E aí leva para o famoso presenteísmo, que é quando a gente tá, mas não tá. Presenteísmo é quando a gente está sequestrado e não está ali presente em alta performance, seja em casa, no trabalho. E o presenteísmo especialmente no trabalho, né? Até uma dor de cabeça nos leva a presenteísmo. A falta de estado de presença, porque pessoas que estão divagando demais, até pelo uso excessivo das telas, né? O rolar das telas, ou pelo hábito, pelo vício de dopaminérgico, né, de mudar de assunto e não se aprofundar em algo, tudo isso causa baixa performance, tudo isso causa o presenteísmo, que é tão prejudicial para as empresas, né? A gente. Glauci, Oi, oi, querida, Glaucio. tudo bem? Prazer. Oi. Não Ah, sei se é isso, o slide está parado para gente. é isso que eu mentira! ia Peraí, informar. Sim. vamos lá. Isso não é felicidade. Vejam agora. Agora sim. Mas ficou no Maravilha. primeiro. Ah, maravilha. O primeiro é qual? O primeiro é a capa, o primeiro é A a capa. capa. Sim. Então vamos lá. Essa é a capa, então. Aí Isso. depois veio um resuminho de quem sou eu. Aí depois os indicadores de adoecimento e dos transtornos mentais que já estão catalogados, o número, as coisas mais atuais. E aí já estava nesse daqui de ansiedade e depressão. Então, 18 milhões de pessoas afastadas por ansiedade, transtorno de ansiedade. Isso não quer dizer que a gente eh, que não tenham números maiores, por exemplo, pessoas com transtorno de ansiedade, mas que não foram afastadas, estão lá segurando um piano gigante, escondendo quietinhos em sofrimento, sem performance, se esgotando. Então, lembra que eu falei do karoshi, que é a morte por excesso de trabalho? A ciência da felicidade e bem-estar, a psicologia positiva vem para combater os esgotamentos. Então, tem muito a ver com o ISD, quem já viu sobre as políticas de ASG ou ESG, onde a gente está combatendo o esgotamento de recursos ambientais, combatendo a não governança, a falta de ética e também combatendo o esgotamento da sustentabilidade humana em sua alta performance, né? A saúde, tanto física como mental, como emocional. De depressão, são 12 milhões de pessoas que estão sofrendo depressão. E esses números só crescem. Isso que preocupa demais e que me faz pensar que a gente está prestes a uma pandemia, não só no Brasil, como no mundo. E, obviamente, isso afeta a economia, isso afeta a rentabilidade dos negócios e afeta a economia como um todo. Então, tem um estudo que diz que a gente perde 1 trilhão de dólares por ano, na produtividade, isso em termos globais.
Muito bem. Bom, mais alarmante que isso, tem só 20% dos trabalhadores brasileiros se sentem felizes e engajados no trabalho. Só 20, um quinto das pessoas estão felizes e engajadas. Então, todos esses indicadores servem também se você é do departamento de RH, ou se você é da liderança, ou do conselho de uma empresa. Aí estão os números para você levar e convencer. Obviamente que os melhores números são os números da empresa, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas esses são os números no contexto que a gente está inserido. E lembrando aqui que o contexto é maior que o indivíduo. Se a gente não considera esses vetores que estão fazendo a nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, adoecer, se a gente não cria políticas de antídotos para se prevenir, e se a gente fica num piloto automático, a gente vai ser acometido, é fatal, ok? Então, aí eu trago também que 50% sentem estresse constante. 70% estão sobre o efeito do cortisol elevado. 55%, né? E somente um a cada cinco, então, quatro em cada cinco sente que não está prosperando. Então, de novo, 20% sente uma evolução, uma prosperidade no ambiente de trabalho. Quatro entre cinco não sentem. E esse foi o último gráfico que saiu, que viralizou nas redes, mostrando do ano passado para cá um aumento de 68% de afastamentos formais no ambiente de trabalho. 472 mil, meu Deus, né? Muita gente. Muito bem, agora eu vou interromper para compartilhar um vídeo super rapidinho com vocês. E vou precisar que vocês me digam se o som está saindo. O som aparece? Não? Então, peraí. Um pequenino merchan, né? De Mas arrepiar. repararam que são as mesmas imagens. Minha intenção em fazer essa comparação é que o funcionamento da nossa mente, ela consegue viver concomitantemente, né, ao mesmo tempo, com coisas desafiadoras e coisas felizes, ok?
eu consigo fazer essa alquimia. Eu consigo sentir a tristeza de um luto, que é a emoção mais delongada que a gente tem, a tristeza do luto. Ao mesmo tempo consigo sentir alegria e gratidão por ter tido o privilégio de conviver com aquela pessoa que perdi. Então, a gente pode fazer as duas coisas. Então, apesar desse cenário que a gente está vivendo, que, claro, pede para a ciência da felicidade, para a gestão da felicidade no trabalho, ser implementada para ontem, não é porque a NR1 está batendo a porta com as autuações, mas é porque é necessário mesmo para a sustentabilidade humana e para a sustentabilidade dos negócios. E a gente pode. Não precisa ser algo faraônico, pode ser um passo a passo. E tem várias frentes que a gente pode começar. Não precisa ser todas ao mesmo tempo. Uma vai puxando a outra, e com naturalidade e constância, eh, a gente consegue evoluir, melhorar nos indicadores, aumentando saúde e dirimindo, coibindo os adoecimentos. Voltando lá nos slides. Então, aqui eu coloquei, peraí que tá bem em cima. Não importa quais sejam os obstáculos que a gente enfrentou, vai enfrentar, as dificuldades pelas quais passamos, idem, né? Todos nós podemos nos sentir alegres e felizes agora e otimistas em relação ao futuro. Um trecho de um livrinho chamado A Fórmula da Felicidade, que super recomendo, um livrinho de uma tarde. Bom, qual é a importância e os benefícios de um trabalho feliz? Para os funcionários, obviamente, o bem-estar psicológico, que tem a ver com o bem-estar cognitivo e o bem-estar físico, né? Isso já é tema de NRs, há muitos e muitos anos. Aumento da motivação e aumento do engajamento e melhoria nas relações interpessoais. Esses são os três, na minha opinião, principais benefícios para o funcionário. E para a empresa, quais são os benefícios? Porque felicidade é uma relação ganha-ganha. Não existe uma gestão de felicidade que não vai gerar ganho para todos os lados. Então, o benefício para as organizações é o aumento da produtividade, a redução de doenças, o absenteísmo, né, que é o número de faltas, são os atestados, né? E o presenteísmo e a rotatividade, que hoje em dia, meu Deus, esse número, fizeram uma média recente, parece que o número médio está em 55% de turnover de rotatividade. Agora, a boa notícia é que tem empresas grandes, que conseguem 3% de turnover. Imagina? Então, claro, isso com sistemas de gestão da qualidade e bem-estar robustos, já rodando há 2, 3 anos. Então, de novo, a constância é muito importante. E o employer branding, que é a reputação positiva, que é quando os funcionários, os colaboradores têm prazer de pertencer, ficam orgulhosos de pertencer, porque é uma empresa que cuida das suas pessoas, que respeita as suas pessoas, que ouve as suas pessoas, né? E aí, mais pontos positivos para a gente, recentes também. O estudo de Harvard sugere que funcionários felizes são 31% mais produtivos. Esses estudos não param, ok? Então, daqui bem pouco tempo, a gente vai ter ainda mais dados e informações. eh, então, por enquanto, hoje, então, 31% mais positivos, 85% mais eficientes e 300% mais criativos, mais inovadores. E a Gallup já aponta que felicidade no trabalho aumenta em até 44% a retenção de talentos, reduzindo 51%
a rotatividade, o turnover, que tanto custa para as empresas, né? Felicidade corporativa pode reduzir burnout em até 125% e diminuir as ausências por doença, absenteísmo, né, em até 66%. Então, a gente está cheio de argumentos para fazer gestão da felicidade no trabalho. Mas muito bem, o que é então felicidade no ambiente de trabalho, né? E trabalho, a gente vai ver aqui que é muito igual à felicidade, eu explico já, mas é o lugar onde talvez a gente passe de 80 mil a 100 mil horas da nossa vida. É muita coisa, né? Entre 80 mil e 100 mil horas das nossas vidas a gente passa trabalhando. E felicidade, né, a percepção de felicidade no trabalho, é onde a gente sente que está num ambiente com maior e melhor produtividade, criatividade e bem-estar. E aí, então fala aqui dos filósofos. Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele é pré-socrático, antes da filosofia clássica. Ele falava que é feliz quem tem corpo e mente sã, eh, e uma alma bem formada. Depois veio o triozinho da filosofia clássica, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, e um foi é, Aristóteles, discípulo de Platão, e Platão de Sócrates. Sócrates é é, aquele que diz que eu sei que nada sei, lembra? Ele diz que uma vida que não é bem pensada não é uma vida bem vivida. Ele é muito do bem-estar psicológico, da cognição. E Platão já vem, discípulo dele, vem e diz que felicidade é quando o ser humano usa as suas virtudes e exerce justiça. Então aí já começa o uso das virtudes e ele fala de justiça. Aristóteles, meu preferido, que é o cara que fala que sim, felicidade é quando a gente vive uma vida a partir das nossas virtudes, fazendo nosso trabalho com a máxima excelência e em respeito aos recursos naturais, à natureza. Maravilhoso, né? Especialmente esses três, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles denominam a felicidade eudaimônica, que é uma felicidade muito pautada em sentido de vida, propósito de vida. Bom, e aí vem Epicuro. Epicuro é já no helenismo, né, depois deles, e ele diz que felicidade é mais prazer e menos dor. E aí ele já traz o conceito da hedonia, da felicidade hedônica, que está pautada nos prazeres. As duas coisas são felicidades, né? A eudaimônica e a hedônica. Então, a gente precisa de uma vida que tenha sentido e significado para ser feliz. A gente precisa de uma vida eh, bem pensada, como diz Sócrates, mas a gente também precisa da vida com prazeres, como traz Epicuro. E aí, vamos aqui. Esse infográfico que eu preparei, ele diz o quanto a gente precisa das duas coisas e o quanto hedonia, que é a vida com prazeres, que vem de Epicuro, tem a ver com o bem-estar subjetivo, que é o bem-estar, das nossas emoções, o quanto as coisas nos afetam. E tem uma parte da satisfação no trabalho que tem a ver com a percepção que cada colaborador tem em relação às coisas. Então, isso é muito subjetivo, eu sei,
porém é real, né? Existe. Então, para uma pessoa algo satisfaz, aquela mesma coisa para outra pessoa não é motivo de satisfação. Então, tudo que nos afeta, que vem como bem-estar subjetivo, tem a ver com a construção da felicidade como um todo. E do outro lado, na parte aqui de baixo, que vem de Aristóteles, que diz que felicidade tem a ver com sentido e propósito de vida, tem a eudaimonia e tem o bem-estar psicológico, porque depende da narrativa, do que a gente conta, da nossa mente, do cognitivo, sobre o que é felicidade. Então, nas consultorias, nas empresas, o que eu digo é: a gente precisa definir o que é felicidade para essa organização e começar a letrar, sensibilizar a partir dessa narrativa cognitiva do que é felicidade, claro, com algumas limitações sobre o que é felicidade para o maior número de pessoas e para a ciência também. E aqui, nesse lugar do bem-estar psicológico, que é a narrativa cognitiva, a gente tem a satisfação numa coisa mais aterrada, que é satisfação com a remuneração, com as recompensas, com os reconhecimentos, com o ambiente de trabalho. Então, uma coisa mais concreta, mais real, né? Então, felicidade no trabalho é uma junção de bem-estar subjetivo com bem-estar psicológico, uma junção de hedonia com eudaimonia, uma junção de Epicuro com Aristóteles e da satisfação real e da percebida pelos funcionários. E aí, o convite aí agora é para você. Anota aí no seu papel, né, no seu note, no seu celular, onde você preferir, o que é felicidade para você. Qual é o seu construto de felicidade a partir desses conceitos que eu trouxe, dos saberes que você já traz, do que o seu coração pede. O que é felicidade para você? A gente aprende em física que uma coisa se torna realidade a partir de uma energia observada. Então, se a gente não nomeia, aquilo não existe. O que é felicidade? A mente começa a vagar, a ficar à deriva, se eu não coloco o que é felicidade para mim, o que é felicidade para minha empresa. E aí parece que tudo fica insuficiente se eu não tenho a construção, o construto, o que é felicidade para mim, o que é felicidade para minha empresa. Essa definição da professora Sonia Libormisky, que eu amo, eh, diz mais ou menos isso tudo que eu acabei de falar sobre a construção da felicidade pela ciência. E aí eu digo que a ciência, ela vai analisar os artigos científicos mais citados, né? Aqueles que tiveram, um citando o outro, que citando o outro, que tiveram, que viralizaram mais, usando, uma palavra mais popular. Então, felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar combinada com a sensação de que a vida tem sentido e vale a pena. É belo demais, né? E no trabalho, né? Como ela é, felicidade na vida, mas e no trabalho? E aqui eu trouxe um slide que vem lá da aula de certificação de gestão da felicidade no trabalho, que começa agora em junho, que é a etimologia da palavra. Então, da onde vem felicidade, né? Vem de duas origens. Uma, do latim, é ser contente, ter ânimo leve. E a outra, que vem do grego, é produzir, ser fecundo. Olha, de novo, a junção de você se sentir, ter ânimo leve, né? O que te afeta é ser positivo, e além disso, você ser produtivo, ser útil, ser fecundo no mundo. É maravilhoso.
Anota aí, então, no seu trabalho, como é felicidade para você. Muito bem. Aqui eu trouxe lá na nossa certificação, na aula, onde a gente vai ter 40 horas de mergulho dentro da ciência da felicidade e gestão da felicidade no trabalho, e obviamente que a gente vai falar em cada um deles com muito detalhe. Mas aqui eu trouxe os 10 fatores que influenciam a felicidade. Obviamente que eles estão interfaceados, eles se conversam entre si. Porém, eu resolvi colocar numa estrutura de 10 e assim itemizada, pelas prioridades que às vezes a gente vive no trabalho. Então, vocês vão ver lá na frente que eu digo que precisa começar com um mapeamento, com um diagnóstico, com uma pesquisa, para a gente levantar o que está acontecendo na empresa na atualidade. Porém, depois disso, a gente precisa escolher uma, uma ação, um plano para atacar talvez o que está mais prejudicando. E por que que eu digo uma, no máximo duas? Porque às vezes agindo nessa uma ou duas, as outras vão acontecer com mais naturalidade. Então, é reunir todos os esforços para um lugar e aí depois os outros vão acomodando, ou se não, se tornam próximos passos. Mais uma vez, lembrando que gestão da felicidade no trabalho é continuidade, é fazer, 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 fazer. É como uma missão de vida, a felicidade. O objetivo é aquilo que a gente mira e vai e cheque, depois realiza. Missão de vida é aquilo que a gente vive a vida inteira por aquilo, né? Então, relações interpessoais no ambiente de trabalho é um fator que influencia a felicidade. Equilíbrio, né, entre a vida pessoal e profissional, o famoso work-life balance, cultura organizacional e clima com a segurança física e psicológica, engajamento, autonomia e flexibilidade, políticas de sucessão, reconhecimento, salário, recompensas, ele está no quesito da satisfação, lembra? Ambiente positivo, com condições físicas saudáveis, seguras e confortáveis, muito NR isso, né? Muito NR, é também ISO 45001. O fit de valores, princípios e propósito, felicidade é, sim, vida com sentido e com propósito, programas e oportunidades de desenvolvimento dentro da empresa, é quase uma competência, capacitação é quase uma necessidade humana, é quase, não é uma necessidade humana, existe um estudo que diz que as pessoas têm cortisol elevado e nível de estresse elevado quando não estão capacitadas. Então, a educação limitada de um ser humano eleva cortisol, leva a situação de estresse, logo, é um fator que impede felicidade, bem-estar, saúde mental e física, a saúde mental dos funcionários e o employer branding, que é a marca empregadora positiva. Anotem aí, se mesmo sem a pesquisa, se hoje vocês fossem escolher um desses 10 para começar a implantar no ambiente de trabalho de vocês, por onde vocês começariam? No feeling, no cheiro, por onde vocês começariam e com quem. Porque às vezes, gestão da felicidade no trabalho não começa com uma empresa inteira, né? Às vezes começa com um time de líderes ou com uma área piloto em especial. Então, anotem aí qual é o número de 1 a 10 que vocês escolhem. E aí o convite é que depois vocês escrevam, façam um pitch, minimamente um pitch de elevador de 2 minutos argumentando o porquê vocês implementariam uma ação para influenciar felicidade e bem-estar no trabalho. Glauce,
Oi. É, no slide tem uma barra azul bem na frente, assim, que tá tampando as frases. Aí agora Ah, apareceu um slide que a frase tem uma barra azul. Não sei se entendi. aparece isso para você ou se tá aparecendo para outras pessoas também. Ah, Tá, meninas, né? me desculpa. Vamos lá, vou voltar ao compartilhamento. Eu tô achando que aparece só para mim, então eu tô aqui mexendo nela. É a barra do próprio Zoom. Eu deixei ela Ah, mais pro canto aqui, ó. Melhora? isso. Tá. Se você deixar ela mais pro seu lado, pro lado direito de quem tá assistindo, fica melhor. Esse lado que tá ou o outro? Esse lado tá melhor, mas Então mesmo tá bom. assim, pode ser que tenha slide que vai Eu pegando a movimento. frase ainda, porque ele é bem comprido, né? É, que Tá, azar. tudo bem. Tá bom, muito bem. Agora aqui vou falar de cinco Agora estratégias. sumiu. Sumiu? Aham. Olha que mágica boa, então. Que fique assim. Agora eu vou falar de cinco estratégias. Então, foram 10 fatores que influenciam e agora cinco estratégias para promover a felicidade no trabalho. Lembrando, tudo isso é um grande, grande resumo do conteúdo inteiro, que são 180 slides, uma apostila de 180 páginas. Então, estou trazendo aqui. eh, Esses highlights até para provocar vocês, para incentivar vocês a desejarem saber mais sobre todas essas coisas. Então, como primeira estratégia, agora, como primeira estratégia, desenvolvimento de liderança positiva. Então, liderança pode ser um fator muito favorável para a felicidade no trabalho, como um fator muito prejudicial, né? Obviamente que felicidade precisa do protagonismo das pessoas, né? Felicidade, a empresa não é responsável pela felicidade das pessoas, porém a empresa pode ser uma empresa promotora de felicidade ou uma empresa detratora de felicidade. E começa pela liderança, né? Então, líderes positivos, líderes que promovem bem-estar e felicidade, sem dúvida é uma estratégia, é, talvez número um, para a gestão da felicidade no trabalho. E aí eu trago aqui um caso, um único caso, são muitos, mas aqui, para esse papo rápido nosso, o caso do projeto Aristóteles, bem conhecido na Google. Então, lá eles incluíram a segurança psicológica. Segurança psicológica tem duas referências muito positivas, Tim Clarks e M. Edmondson. Então, lá nesses lugares, nessas referências, a gente consegue muitos conceitos e depois, claro, na nossa certificação a gente vai ver isso a fundo, de como implementar a segurança psicológica, que é nada mais é do que as pessoas se sentirem confortáveis dentro do ambiente de trabalho. Só para falar de Tim, tem quatro estágios de segurança psicológica para ele. Primeiro é segurança para receber a pessoa, para incluir a pessoa no time. Segurança para aprender, então a pessoa pode, não saber, a pessoa pode errar, logo ela aprende na sequência. Segurança para contribuir, ou seja, a pessoa tem liberdade para dar as ideias. E, por último, a segurança, né, o nível mais potente de segurança psicológica, que é a segurança para, vamos dizer assim, desafiar o que já está estabelecido, né?
para criticar positivamente o que está estabelecido. Então, isso é muito letramento, sensibilização, treinamento, desenvolvendo empatia escutativa e autonomia para os times. Três necessidades básicas humanas: competência, conhecimento, que eu falei antes, autonomia, que segurança psicológica traz aqui, e relacionamentos positivos. Então, isso, meu Deus, não pode faltar, né, nessa fórmula de felicidade, de gestão da felicidade. E, obviamente, que o time depois devolve isso com alta performance e com alto desempenho. Então, estratégia número um, desenvolver lideranças positivas. A número dois são os programas de bem-estar e qualidade de vida. E aí, bem-estar físico, mental, emocional. Tem empresas até investindo no bem-estar espiritual, que eu acho sensacional. E trago dois cases aqui, um da Natura, um da Johnson Johnson. Então, lá na Natura, apoio psicológico, yoga, as práticas integrativas e os resultados, redução de absenteísmo, que são as faltas, né, os atestados, com atestados, e aumento de engajamento e forte employer branding. Johnson Johnson, o programa Energy for Performance, que tem acesso a psicólogos, canal de apoio, treinamentos, tem muita empresa usando coaching, mentoria, e redução de burnout, melhora de saúde mental e produtividade dos times. É o óbvio que precisa ser dito, né? Estratégia 3. Então, a primeira estratégia é capacitação de lideranças positivas. Segunda estratégia são os programas de bem-estar. Terceira estratégia, experiência do colaborador, o famoso EX, Employee Experience, a experiência do colaborador dentro da empresa e as interações que ele faz. Dois casos, Nubank e Zappos. Zappos é, meu Deus, icônico, né? Na Nubank, jornada do colaborador com onboard humanizado, escuta contínua, adoro esse termo, acho que vem lá de melhoria contínua das ISOs, feedbacks estruturados e ambientes inclusivos. Então, isso gera o alto índice de satisfação, retenção, crescimento acelerado com uma cultura forte. E nas APOS, reuniões um para um, one-on-one, canais abertos de escuta, e o cargo, talvez um dos primeiros de Chief Happiness Officer. Hoje no Brasil, a gente tem dois cargos, diretoras da felicidade famosos, que uma Lívia Azevedo da Heineken e a outra Denise Savi, da Chili Beans. Tudo isso, alta retenção de talentos e forte cultura organizacional. Estratégia 4, planos de carreira e desenvolvimento pessoal. Então, uma poderosa ferramenta de felicidade. E lá na Ambev, a empresa reformulou os programas de carreira com foco nas soft skills, que são as habilidades socioemocionais. E a gente vive falando, né, que as pessoas contratam pelas capacidades técnicas e demitem pelas inabilidades comportamentais, né? Mas é real. Propósitos individuais, trilhas personalizadas, então tudo isso aumenta a atratividade da marca empregadora Ambev e o engajamento das lideranças mais jovens, geração Z. E a quinta e última estratégia que eu trago hoje para vocês é a parte ergonômica, a parte de melhoria do ambiente físico. Lá no Magazine Luiza, estações de trabalho confortáveis, políticas de home office com suporte físico, emocional e escuta contínua sobre o ambiente de trabalho. Quando os funcionários percebem que a empresa está muito interessada em cuidar do conforto, conforto físico, emocional,
eles necessariamente vão se engajar, vão ser mais criativos. É muito óbvio, mas agora a ciência está mostrando, escancarando, entregando os números. Não tem como, negar. Muitas teorias e modelos de felicidade, né? Dentro da nossa capacitação, eu vou trazer algumas. E aqui para o nosso slide eu trouxe 5. É, Dessas 5, as mais usadas são o Perma V é usado na Chili Beans e na Heineken, e o FIB, que é uma certificação, inclusive, que é aquela que veio do Butão, e talvez a gente tenha uma empresa nacional esse ano certificada, nas 9 dimensões da felicidade interna bruta. E a teoria da autodeterminação é a que eu estou falando aqui desde o início, que promove autonomia, que tem a ver com flexibilidade, desenvolvimento de pessoas que tem a ver com as competências e as relações positivas no trabalho. Bom, para cada teoria é preciso ter uma forma de gestão. E a gestão não tem segredo. A gente monitora, primeiro faz o diagnóstico, depois faz um plano de ação, depois monitora, e tudo isso envolvendo metas, objetivos, identificando tendências e fazendo girar o PDCA, como a gente diz, nos sistemas de gestão da ISO. Eu trouxe aqui para vocês algumas formas de medir felicidade no trabalho. Eu gosto de usar uma combinação de 2 ou 3 ferramentas de medição. Eu acho melhor do que uma única. Sempre com um perfil sociodemográfico, porque assim você identifica se aquilo precisa ser melhorado, ajustado, evoluído para todo mundo, ou é numa área, ou é na liderança, ou numa faixa etária. Então, um perfil sociodemográfico associado a satisfação, felicidade, e todos os outros escalas, assessment que eu coloco aqui, eu acho bem bacana. Muitas empresas já usam o 12, que é a escala de transtornos mentais comuns, o SQR-20, nos seus programas de gestão de riscos, e agora com a NR1, os riscos psicossociais também, né? Algumas empresas usam a entrevista um para um, one-on-one, associada a um outro, então pega perfil sociodemográfico com o PERMA-V, por exemplo, que é o número 5, mais as entrevistas um para um. Eu acho que a Heineken faz assim. Todo mês, faz 2 anos, 2 ou 3 anos, os 15.000, 16.000 funcionários da Heineken fazem a pesquisa do PERMA-V, que é emoções positivas, engajamento, relacionamento positivo, sentido de vida e propósito, realizações e vitalidade. 22 perguntas em relação a esses pilares. E todos os meses o líder faz uma reunião para conversar com o liderado sobre o resultado da pesquisa. Então, tudo isso resultando em indicadores em ROI, né, elevado. Então, as empresas investem nisso, mas o retorno sobre esse investimento é sempre muito bom e crescente cada vez mais. Muito bem, tudo isso associado sempre às ODSs, às práticas ISD. Aqui eu trouxe uma matriz que correlaciona um modelo de gestão do FIB, que são 9 dimensões, com as práticas ISD e com as ODSs, especialmente a ODS de Boa Saúde e Bem-Estar, né, a ODS 3 e a ODS de Trabalho Decente e Crescimento Econômico, ODS 8.
Na capacitação a gente vê isso com mais detalhes. Então, aqui as ODS e todas as ISOs que estão correlacionadas com felicidade, com ESG e, portanto, com felicidade e sustentabilidade humana. Tudo isso na nossa capacitação, a gente vai ver as correlações com os objetivos e indicadores da felicidade. A gente vai falar também da Lei 14.831, que certifica as empresas em saúde mental. Eu destaquei aqui em azul a avaliação e acompanhamento regular das ações implementadas. Então, felicidade só acontece se for mapeada, se as ações forem implementadas e se depois isso for acompanhado e melhorias continuadas acontecerem. Então, isso também está na certificação. É quase que uma exigência do compromisso da empresa não parar mais em promover saúde mental, bem-estar e felicidade para os trabalhadores. Então, esses são os itens principais da certificação das empresas em saúde mental. E aqui eu trago o da NR1 também, que tudo a ver com tudo que a gente já falou, por isso que gestão da felicidade no trabalho é uma super aliada do atendimento da nova NR1, que foi lançada em agosto, e agora, dia 26 de maio, passa a valer como educação, né? Então, as empresas começam a letrar para ano que vem, em maio do ano que vem, começar a valer de fato, e aí com chances de serem autuadas as empresas que não praticarem. Não é sobre não ter riscos psicossociais, isso é impossível, mas como fazer a gestão disso, né? Então, NR1 reforça a urgência da gente ter um ambiente de trabalho com segurança psicológica, a importância de medir bem-estar continuadamente, tomar ações para isso cada vez mais melhorar e tornar a cultura da empresa e o papel das lideranças positivas. E aí, combinando muito com as estratégias que eu mostrei para você. Agora, daqui para frente, tem mais ferramentas de como implementar e apoiar a gestão da felicidade no trabalho, que eu vou passar rapidinho. Na capacitação, a gente vai falar das barreiras, do que está acontecendo no mundo, como a gente falou no início da nossa aula hoje, e vamos falar sobre os obstáculos, então resistência ambientes de resistência à mudança, valores desalinhados. Então, são vários obstáculos que precisam ser observados dentro da empresa, e eu não vou aprofundar aqui porque eu quero abrir para as perguntas, a gente já tem 1 hora de aula, mas está aqui nos slides desse resumo da nossa capacitação. As estratégias para lidar com essas resistências e conflitos, a gente vai falar de cases e melhores práticas, com uma curadoria gigantesca dentro da apostila, com vídeos, livros, artigos e muitas dinâmicas para a gente fazer durante as aulas. Questões de prova, inclusive, são 55 questões de prova. Eu gosto muito dessa parte do impacto, porque a gente só consegue ter um retorno na empresa, né? Ter uma empresa rentável, se a gente tem satisfação do cliente e satisfação do funcionário, bem-estar do funcionário, senão a gente nunca vai ter retorno, e muito menos, então, para a sociedade, né? A gente vai falar também de tendências, atuais e futuras, predições de felicidade na nossa capacitação, as inovações tecnológicas, vamos falar de home office. E esse é o último slide, que depois eu volto, porque quero ouvir comentários, perguntas,
opiniões para a gente encerrar essa aula. Se deixar, eu falo até domingo. Oi, Glaucia. Nossa, eu Bom, estou gente, encantada. comecei Que- pode falar, Ju. é, Obrigada, né, pelo convite. Eu estou encantada aqui com a tua apresentação, né? Eu já estou nessa paixão pela psicologia positiva já faz um tempo, né? Eu já fiz uma mentoria sobre isso. Hoje chegou meu livro, ó, inclusive físico, Mergulhe no Flow, que eu falo justamente, né, sobre isso, sobre a importância da gente aplicar, né? E isso tudo. E nossa, estou encantada com a tua apresentação. Tô bem, muito feliz de estar aqui. Obrigada. Ah, que linda! Obrigada, Ju. Olha, flow é vida, né? Dr. Mihaly Csikszentmihalyi fala de flow. E o que me encanta do flow, que nada mais é do que engajamento, né? Que tem a ver com felicidade, que tem a ver com serotonina, que tem a ver com prazer de vida, é que ele fala que se a gente não for desafiado, a gente não cresce em habilidades. Então, se a gente não cresce em habilidades, a gente não performa, a gente não é feliz. Sim, se a gente não for feliz, a gente não entra em flow, né? Então, quando a gente se sente desafiado, e se isso está combinando com o propósito, sentido de vida, com o que o coração está pedindo, né? Eu amo a etimologia da palavra psicologia, que é a ciência da alma, né? Se a gente não está alinhado com a alma, então não tem como entrar em flow, não tem como entrar dentro de algo que te arrebata e que você perde a noção do tempo e que te faz evoluir, que faz ter entregas para o mundo. Maravilhoso, Gil. Já quero ler. Depois me fala como eu faço para comprar. Com certeza, tá na minha bio do Insta, eu já te adicionei em todos os lugares aqui. Eu mando um link ali na mensagem. Obrigada, amada. Prazer, obrigada. Prazer é meu. Bom, gente, tem mais alguém que gostaria de comentar, de tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade, por favor. De Eu- complementar também. Isso mesmo. O que não, vocês acharam da aula? eu geralmente falei, eu sou a faladora dos encontros, gente. Não sei se eu sou amada ou odiada, porque eu sempre sou a primeira a falar. Está contratada, Ju. Verdade. Isso enriquece muito, é muito bom. Eu acho que está todo mundo tímido, Lu. É verdade. Eu posso fazer uma pergunta? Deve. Obrigada. Gente, eu conheci há pouco tempo o termo gestão de felicidade no trabalho, né? E fui procurando um pouco mais no Instagram. Eu acho que eu cheguei até a ver um evento de vocês em São Paulo, mas eu acho que já tinha passado, eu não pude ir. Eu queria saber o seguinte: quando você fala de gestão de felicidade no trabalho, você vai estar. Eu entendi que você está focando o seu olhar para o colaborador, né? Então, trazer pontos de melhorias para a empresa, para que elas forneçam possibilidades desse colaborador estar bem engajado ali, queira estar ali. Dentro da filosofia da gestão da felicidade no trabalho, existe algum trabalho específico para o gestor, para a liderança? Alguma questão de mindset mesmo, de trabalho mental para esse empreendedor, para ele, como posso dizer? Para ele compreender, né? Para ele trazer, sair do cognitivo e levar para o pertencimento de si, ele entender aquela necessidade para que ele possa implementar isso na empresa, não só pela razão
mental, mas também por compreender a importância daquilo. Como tem até um termo, não sei se vocês conhecem, chamado de empreendedorismo conscienciológico. Ele fala um pouco sobre isso, sabe? Sobre o líder ter essa consciência. Ele não faz porque tem uma norma que fala que ele tem que fazer. Ele faz porque isso é um valor para ele fazer. Aí eu queria saber se dentro da gestão da felicidade tem algum trabalho específico com a liderança. Como você chama? Roxana. Roxana, quero nomes. Não, mentira, brincadeira. Mas sim, uma das principais estratégias para que a gente consiga ter um ambiente feliz e fazer gestão da felicidade no trabalho é ter uma liderança consciente, para além da exigência, mas que isso seja, é, uma escolha pessoal desse líder, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, eu não consegui acompanhar, eu vi só o último episódio. Na Rede Globo tem um programa com a Mônica Waldvogel chamado Liderança SA. Parece que é sábado, 5:30 da tarde. Não sei se é Rede Globo mesmo ou se é Globo News. E o último programa foi o CEO da L'Oréal. Nossa, que CEO maravilhoso, meninas. É, ali você vê que é um CEO, a gente fala trabalhado, né? Já passou por muita mentoria, por coaching, por capacitação de liderança positiva, liderança 4.0, liderança humanizada, liderança consciente. Então, ele já entrou num piloto automático. O que a gente vive hoje em dia é muitos desacordados, não despertos, muitos líderes ainda não despertos, e não estou aqui para fazer julgamento, só constatando. Às vezes a pessoa nem sabe que não sabe, né? Lembra da curva de aprendizagem? Onde o primeiro quadrante de 4 é aquele lugar que a pessoa tá achando que sabe. Tem até uma síndrome que a gente fala, né? Deming-Kruger, eu acho, alguma coisa assim, que a pessoa acha que sabe, mas não sabe. Então, todo o nosso movimento de conscientização, de letramento, é para alcançar essas pessoas, para de alguma maneira sensibilizar, provocar, seduzir até, para ouvir sobre ciência da felicidade, né? Até bem pouco tempo atrás, as pessoas achavam que psicologia ou terapia ou análise era coisa para doido, né? Lembra? E aí, com o tempo, isso foi modificando. E hoje a gente tem a psicologia positiva, que a Ju trouxe, que é maravilhosa, que não é uma psicologia que está preocupada em resolver as doenças. É uma psicologia que quer melhorar a performance, fazer da pessoa melhor. Então, quando eu ouço alguém falar, não faço terapia, não faço mentoria, não faço coaching, eu não tenho problema, tá tudo bem, eu digo, mas pode ficar melhor, né? Você pode alcançar níveis melhores de performance como ser humano no trabalho, na vida, né? Então, a resposta é sim. É, a liderança está dentro da gestão da felicidade e às vezes é o primeiro próximo passo. Treinar, sensibilizar e capacitar essa liderança. Agora, se eu tenho dentro da organização, né? Aqui estou vendo alguns rostinhos conhecidos do CT Vidas que, ai, ai, Belisa, beijo, que é são 20 escolas infantis que estão num programa de felicidade, bem-estar e alta performance, então diretoras e coordenadoras, e aí, depois multiplicando para os professores de 20 escolas dentro da cidade de São Paulo, se capacitando para serem líderes ainda melhores,
para juntar melhor da cognição com o melhor do afeto. Então, é possível sim, e eu espero que essa pessoa que você pensou aí logo seja seduzido pela gestão da felicidade no trabalho. Manda um livro anônimo para ele. Manda o livro da Juliana, Flow, já começa com Flow. Obrigada, Glauci. E me conectei com você lá no LinkedIn, Ah, viu? que Acabei de delícia! te conectar. Até Então, mais. pronto, a gente fala bastante por lá depois, então. Obrigada, até mais. Oi, posso falar? Deve! Olá, todo mundo aí, Glauci. Eu sou a Alejandra, da Bolívia, a irmã da Yulenka, uma pessoa que a Glauci conhece, não sei se todas, mas eu quero dizer uma coisa. Você começou falando assim, então, eu vou falar, eu vou conversar com vocês, eu vou compartilhar e o que vocês acharem que é bom, anotem o que vocês podem pegar para fazer dentro do trabalho que fazem. Eu sou jornalista, eu faço comunicação na Bolívia. Então, o que eu queria era ouvir tudo que você fala, tudo que é a felicidade dentro do trabalho, mas eu acho que também aqui na Bolívia, que não tem muito disso, aliás, não tem, acho que não tem, não tenho ouvido, é um lugar, é uma opção muito boa, que eu já falei para minha irmã, de trazer isso aqui também para conhecer mais, para aplicar. E eu fiquei com uma palavra que você falou muito, não falou muito, deixou muito na minha mente, que é produzir políticas de antídotos que levem à felicidade. A felicidade na empresa, a felicidade onde eu estiver. Como eu falo, como eu sou jornalista, faço muito o que é comunicação, a felicidade também tem que estar nisso, sabe? Quando eu falo, quando eu dou a informação de um fato, quando eu falo de comunicação na empresa, como é que a gente comunica de lugar em lugar, de área em área, acho que falta muito, tem muita ausência daquela felicidade que a gente poderia ter muito, né? Desculpa que eu não posso ter agora a câmera, eu tenho um problema, não sei o que aconteceu com a minha computadora, mas é isso. Eu acho que tem muito para aprender ainda aqui. E do que você falou, eu fico com 4, 5 dados desses, muito importantes. E saber que a felicidade é minha, é para minha empresa, mas é aquilo que eu quero que aconteça. A felicidade vem de mim, é, 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 eu faço a eleição. O que, que é felicidade para mim e o que, que eu posso transmitir aos demais dessa felicidade, né? É uma eleição, é uma opção. E é isso, eu queria compartilhar isso com vocês e ver quando seria de bom ter você aqui. Eu sei que o meu país, nesse momento, está passando por um momento muito, muito difícil, politicamente falando, mas acho que vai ter um momento de paz, tranquilidade daqui a pouco, depois das eleições, em agosto, para ter um panorama muito melhor. Maravilhosa, que contribuição belíssima! Uma jornalista positiva. E sim, a escolha da nossa narrativa cognitiva e da forma com que as coisas nos afetam, lembrando que felicidade não é emoção, né? Uhum. Emoção é aquilo que nos afeta, é até neurofisiológico, né? A gente sente alegria, raiva, tristeza e nem precisa se esforçar para isso, a gente é acometido. Felicidade é uma construção onde eu vou juntar bem-estar subjetivo com bem-estar psicológico, onde eu junto narrativas cognitivas positivas,
dentro de emoções e sentimentos que eu escolho alimentar, é muito ativo, não é passivo, que eu escolho alimentar como gratidão, como esperança, como admiração. E isso, Alejandra, especialmente nos momentos de crise, é especialmente nos momentos desafiadores que a gente precisa incluir e praticar as coisas positivas, as emoções positivas, para que a gente consiga perceber aquilo que nos afeta positivamente, para não deixar aquilo que é negativo e nos derruba e nos amedronta e nos leva para depressão e ansiedade. Lembrando, a ansiedade é excesso de medo, né? Então, se eu deixo o medo, se eu deixo a tristeza me tomar e não para que eu não preciso fazer nada, é avassalador, né? A gente fala que é imã e que as emoções positivas que eu preciso construir e praticar, igual pratico atividade física com constância, é mais Teflon, né? Não gruda tanto. Então a gente precisa ser proativo nas coisas positivas para poder gerenciar as coisas desafiadoras. Então, quando a empresa está em crise, a família está em crise, a sociedade está em crise, é aí que a gente tem que se pôr bonita, pentear o cabelo, passar maquiagem, colocar uma roupa linda e cuidar das palavras, como a Alejandra trouxe. Vai ser uma honra e um privilégio ter Santa Cruz de la Sierra com a gente aqui também. E sim, a hora que quiser, eu e Luana, Metaforum, vamos para lá para capacitar as pessoas da Bolívia que eu gosto tanto. Muito, muito obrigada, Alejandra. Ah, não, obrigada a vocês. Eu estudei lá faz muito tempo já, né? Na PUC, fiz jornalismo e já faz tempo que eu estou aqui, amando o que eu faço. Bom, vai ser um prazer ter vocês também aqui. Obrigada, Alejandra. Vai ser um prazer também. Ju, você quer falar também? Ah, sim, mais pouquinho. Não, me lembrei de um exercício que eu faço, né? No método ali do livro e do workshop que eu tenho também, que a Alejandra lembrou e que a Glaucia falou tão lindamente, né? Como tem vários exercícios que a gente pode fazer para tirar as crenças limitantes e focar nas crenças positivas, né? Mas uma dica que eu dou para a Alejandra, de repente, na hora de dar a notícia, né, Alejandra, tentar falar para o pessoal, pensar em três coisas boas que podem surgir a partir de uma coisa ruim, né? Isso já é um baita de um exercício, né? E de repente, né, a mídia está faltando tanto essas notícias boas, né? Pelo menos se ela for forçada a dar uma notícia ruim, que de repente dá essa diquinha aí, ó, tipo, ó, a partir disso aqui, né? Nem apesar disso, é a partir disso aqui que a gente vai, né, ter de oportunidade. Isso. Obrigada, obrigada. Maravilhosa, maravilhosa. Muitas vezes, quando a gente percebe que a sociedade, que a política ou que algumas mídias estão incentivando o medo, isso é sinal de alguma manipulação, ok? E aí a gente tem que dar um stop. Stop, isso é manipulação, né? Basta 2 minutos de notícia negativa para você ser invadido por um cortisol elevado. Ao mesmo tempo, bastam 2 minutos de uma música clássica interessante para elevar a sua imunidade, inclusive, dos trilhões de células que moram na gente, né? Então, muito, muito importante isso que vocês falaram. Muito, muito obrigada pela contribuição, Juliana e Alejandra. Ô, Glaucio, Alguém mais? Ah, a Belisa, Oi, Belisa, querida. é que você falou aí no nosso CT Vidas, né? É, queria te dizer que a sua capacitação para nós veio numa melhor hora,
Eu falo como, acho que representando gestoras, né? Nós somos linhas de frente aí pelo menos eu falo pela minha unidade, que são 220 crianças, são 33 professoras, né, funcionários, então a gente precisa mesmo se capacitar para poder capacitá-los, né? E a gente vive numa linha tênue o tempo inteiro, né? A gente vive se capacitando, procurando o bem-estar do funcionário, procurando acolher, procurando entender, mas na verdade nós estamos numa linha tênue, não é? Eles sentem tudo, mas quando a gente sente, a gente não tem quem cuide da gente, né? Então, assim, a sua capacitação lá veio numa ótima hora, está nos ajudando bastante. E eu espero continuar aprendendo mais com você por aqui também. Honra minha, privilégio. Gente, vocês não imaginam o tamanho da competência. São todas mulheres, 20 diretoras e 20 coordenadoras. Eu não estou com um time de professores, porque senão eu ia parar o mundo, né? As famílias iam me bater. Então, alguém precisa cuidar das crianças. E Tá mais ou menos uns 500 funcionários, quase. olha. E todas muito competentes, amorosas, animadas, comprometidas. É, meu Deus, eu saio com um banho da alma, sabe? Eu vou entregar algo e recebo. É energia maravilhosa. Eu já falei, Belisa, a gente vai levar isso para a grande mídia. O mundo vai saber quem são vocês. Oh, gratidão. A gente precisa muito, porque a educação está muito precária, está cada dia mais difícil, né? As famílias estão cada vez mais omissas. O peso da educação é um peso muito, muito árduo, porque 90% de tudo é nossa responsabilidade. Os pais não estão mais se importando com tudo. Depois da pandemia, piorou, né? Então, eu falo muito com a minha diretora, inclusive, que eu me capacito o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que eu vivo estudando, né? Estudo tudo que você possa imaginar, eu estou estudando. Eu acabei de voltar de um treinamento de 5 dias, numa imersão mesmo de dia, porque eu sou formada terapeuta. Eu acabei de passar por uma imersão de 5 dias, dando um upgrade na minha formação, porque eu fui buscar protocolos para atender bebês, adolescentes e idosos, e as minhas professoras, porque eu vou falar povo, porque é a minha linguagem, é um povo muito carente, muito, muito doente, muito cansado, mas cansado dessa responsabilidade, que, por amor, né? Porque eu acho que professora tem que ser por amor. Acaba sendo muito pesado. A gente acaba pegando coisas que não são nossas, mas por amor às crianças. Então, eu fui buscar mais capacitação, né? Não me canso. Estou até pensando em fazer uma psicologia positiva aí, viu? Para ajudar mais. Maravilhosa, Belisa. Olha, E sabe, gente, que lá no CT Vidas o slogan é Felicidade no trabalho, eu sou protagonista. E a beleza disso é que, apesar da CEO ter entregue essa consultoria para esse time lindo, elas pegaram isso para protagonizar. Isso vai ajudar a gente a se sentir mais leve, mais feliz, mais equilibrado, para entregar ainda mais do que a gente está entregando. Então, entregar alta performance não é de qualquer jeito, ok? De qualquer jeito, era antes no comando e controle. Agora tem estratégias saudáveis para isso, e é disso que a gente está falando em Ciência da Felicidade e Bem-Estar. Beijo, Belisa. que Um beijo. depoimento lindo, Belisa. Eu amei o seu depoimento. Parabéns pela essa iniciativa, por você estar nesse movimento de sempre estudar, de sempre se desenvolver, para trazer qualidade para você, para o seu trabalho, para o pessoal e para a sua escola, para todos os colaboradores e professoras. E essa visibilidade que a Glaucia falou, conte com o Metaforo, conte com o meu apoio, porque nós somos uma escola aí já há mais de 40 anos na área de desenvolvimento humano.
né, internacional, que abrange o mundo inteiro, é global, referência na área do desenvolvimento humano. Então, a Glauce faz parte disso há muitos anos. Então, vocês, parabéns por estarem aqui com a gente. Muito obrigada. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma atribuição, complemento? Eu quero saber o seguinte, que eu não conhecia a Metaforum, né? E onde que a gente vê quais são os cursos, né? Esse programa de desenvolvimento todo que eu quero ver. Eu tô em 10 cursos já, mas pelo menos saber onde é que eu vou poder ficar. Então, eu já posso falar, né, Glauce, sobre a capacitação e sobre o Metafórum também. É, nós temos o Instagram que tem bastante visualidade, né? Visibilidade. E aqui o canal do WhatsApp, que eu acho que vocês já estão no grupo, né? Então, acho que estão recebendo as informações para lá. Por lá tem o site do Metafora e tem o canal no YouTube que tem várias aulas. E todas elas gratuitas, de todas as ferramentas que vocês possam imaginar. Então, eu convido a todos a acessar nosso YouTube, canal Metafórum Internacional, e assistir todas as aulas por lá. São aulas de dúvidas, um grande ponto aí de benefício para vocês. E aí, falando sobre a capacitação da gestão da felicidade no trabalho, é um curso totalmente online, a flexibilidade para vocês para atingir o mundo inteiro. Vivi Alejandra, seja bem-vinda na turma, vai ser um prazer te receber. As aulas serão gravadas, então, caso vocês não puderem assistir ao vivo, também tem essa flexibilidade de assistir a gravação depois. Neste ano de 2025, para quem vai assistir depois da gravação dessa aula, esse curso vai começar aqui no dia 25 de junho. Então, nesse ano, começa dia 25 de junho, para vocês programarem. As próximas datas das aulas, a Juliana, que está lá no grupo, ela faz parte aqui do time do Metafórum, ela cuida da parte comercial, do atendimento ao cliente, e ela vai enviar para vocês, para quem pedir também para ela no particular, pode chamar ela no WhatsApp, todas as informações do curso, condições especiais. Nós temos um desconto especial para vocês que estão assistindo a aula, que estão no grupo. Então, entre em contato com a Ju para aproveitar essa oportunidade, né? Essa aula maravilhosa que a Glaucia entregou hoje, vai ficar gravada. Ela faz parte desse curso de capacitação. E aí vocês podem se aprofundar e fazer a formação completa. O Metafórum ele tem certificação internacional. O que isso significa? Que todas as pessoas que participam dos cursos do Metafórum, elas estão certificadas e autorizadas, validadas, aplicar as ferramentas em qualquer lugar do mundo. E de forma online também. Então, vocês abrangem aí as suas possibilidades de trabalho. Então, e além de você ter uma validação na sua formação profissional e pessoal, certificação com o selo do Metafórum, que é referência mundial. E os nossos treinadores são grandes mestres para quem busca beber da fonte, o conhecimento diretamente da fonte. E a Glaucia Ferracin, é um prazer enorme, enorme estar com ela, porque ela também é a nossa fonte, uma das nossas fontes aqui que trabalham com o Metafórum. Ela já foi aluna antiga no Metafórum, fez várias formações com grandes mestres, e agora ela é a nossa grande mestre também, junto com eles, e compartilhando esse conhecimento, que é uma das possibilidades que o Metafórum tem de reconhecer nossos alunos. Então, quem continua com a gente, fazendo as nossas formações, eles terão esse reconhecimento, essa porta aberta também para oferecer o seu curso. Então, muito obrigada, Glauci. Ah, eu estou muito feliz Prazer. com a nossa parceria, com as aulas que vão começar.
A apostila está registrada na Biblioteca Nacional e eu tenho a intenção, depois da gente virar essa turma, né, acaba em novembro, eu vou incluir cada um dos alunos dentro da apostila, com talvez um texto, um capítulo de cada aluno, e a experiência de cada aluno dentro da capacitação, e isso vai virar um livro. Então, eu tenho isso em mente, fazer junto com o Metafórum, porque Vamos, vamos tá, lançar o livro no Camp do Metaforum, que nós temos uma imersão presencial também com vários cursos, pessoal. E aí a gente tem lançamentos de livros lá também, e a Glauci pode fazer parte disso, com certeza. tá no meu radar. Que Muito, legal. muito Uma ótima obrigada. novidade. Muito, muito obrigada a cada uma de vocês pelo tempo, pela sorte e escolha de terem dedicado essas horinhas aqui para falar de felicidade, esse tema quente, caro e tão necessário para a sustentabilidade humana das empresas e da sociedade. Eu espero que lá na frente, quando a gente tiver cabelinho bem, bem branco, contando história para as crianças, a gente diga como era antes e como está nesse futuro próspero que vai chegar de lideranças positivas a partir do nosso protagonismo, da nossa dedicação, da nossa ativação diária em felicidade na vida. Muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Nós vamos ainda manter o grupo lá, nosso grupo, nossa comunidade, vamos compartilhar informações e vídeos, e a Glaucia também fica à vontade para conversar com as pessoas. E vocês podem chamar a Juliana lá no grupo também para conversar. Um grande beijo para vocês. Muito Muito obrigada, Glaucia. obrigada. Muito Beijo, Amei. obrigada, filhota, Cris. vi você. Beijo. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau.